A roda da vida girou novamente, trazendo os temas relevantes dessa última semana. Entre eles, e como sempre, falaremos de algumas trapalhadas desse governo de mentiras, além de prestarmos nossa singela homenagem ao mestre do cinema trash, conhecido popularmente como Zé do Caixão, e que faleceu momentos antes de iniciarmos a gravação deste programa. Como não poderia faltar, também trocaremos algumas ideias sobre as séries que estão pipocando por aí nos streamings das nossas vidas. Solta a vinheta, Mr. Barrett! Actually, I've been very unlucky. No, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Olá, olá! Seja novamente bem-vindo a mais um Garrafas Separadas. Sempre no começo do programa a gente começa com aquele apelo básico, né? Afinal a gente é um canal totalmente independente e a gente precisa da sua ajuda aí pra gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Então vai lá, se inscreva no canal, se você não fez isso ainda, ative as notificações, apertando o ícone do sininho. E é isso, em breve teremos novidades aí. É uma promoção, né? Uma promoção que vai rolar em breve. A gente vai desenvolver ainda e vou passar para vocês aí. Isso. E hoje o programa, mais uma vez, é um random, né, de temas aleatórios aí que permearam essa última semana. Como a gente citou na introdução, é comum ter bastante assunto para se falar sobre o governo, né? Porque o governo é uma Ele rouba a cena, né, cara? É uma atrapalhada atrás da outra. O governo rouba a cena. É um Daí prato a gente cheio. quer falar de outra coisa que não seja política e não tem, cara. Não tem, né? É um prato cheio para todos os comediantes aí desse país. Sim. E A concorrência, na verdade, é brava com o governo. Né? E aí, bom, a primeira coisa que eu ia falar foi sobre aquela declaração, né, do Paulo Guedes, do ministro da Economia, que em uma dessas palestras aí que ele gosta de dar por aí. Porque essas palestras ele faz para aquela galera que tem uma grana, assim, sabe? Galera que tem grana de verdade, assim, essas palestras. Não é para pessoa comum, não. É só para o grande empresariado, né? E aí ele soltou essa pérola aí que... porque também tem aquela história que antes, né... Não, fala da pérola que ele falou. Sim, mas só para dar um contexto. Antes, né, do governo ser eleito, tinham várias notícias aí falando que se o Bolsonaro for eleito, o dólar vai cair para 1,90. Sim, a gente vai poder voltar para Disney. E o dólar tá 4,30 e pouco agora, né? 4,30, é um absurdo. E aí o Paulo Guedes, para justificar, né, a incompetência dele, porque isso é incompetência. Ele disse que é bom que o dólar esteja alto, porque aí não fica aquela folia das pessoas... Das empregadas domésticas irem para Disney. Eu não conheço uma empregada doméstica. Você aí conhece, se você conhecer, comente aí. E fale. Só se for com o patrão, para cuidar dos filhos. Isso é bem possível. A dólar, nem que o dólar fosse a R$1, eu não tinha empregada doméstica nenhuma indo para Disney, meu camarada. Né? Então, já começa por aí. Né? Não, ele continua, né, falando que seria muito melhor que as pessoas viajassem aqui no Brasil mesmo. Não, isso né? eu concordo. Eu concordo também. Mas essa justificativa dele não é falha. Porque, na verdade, ele está se desculpando, né? Sim. Pela incompetência dele, o dólar nas alturas, né? E ele dizendo, não, mas é bom. É bom para quem? É bom para quem tem dinheiro. É bom para quem está investindo, né, na bolsa. Na bolsa, né? Exatamente. E aí a outra pérola foi do presidente, né? Desse pseudo-presidente aí, que foi... que começou com aquele lance do fake news lá, da CPI de fake news, né? Que estavam fazendo, daí chegou aquele cidadão que eu não quero nem dizer o nome dele aqui, que vai aparecer o nome, e fez aquele comentário de que ele foi vamos dizer assim, vítima de sedução, né, da repórter, porque ela se insinuou, segundo ele, se insinuou sexualmente a ele para conseguir as informações. E algo que foi desmentido logo em seguida. Logo em seguida já foi desmentido pela própria Folha e tal. O cara mostraram, é um babaca. Mostraram as mensagens. Exatamente. Né? E era ele que estava se ensinando para ela. Exatamente. E daí o
presidente da República, ele veio ainda, deu uma reafirmada ainda naquilo que o cara disse, com uma barbaridade aí que... Porque daí ele quis fazer uma brincadeira com a história do furo de reportagem, né? Isso é uma coisa assim, eu não gosto nem de falar isso, sabia? Esse Eu gosto de falar que é trocadilho aí. uma coisa assim, é coisa de tiozão de WhatsApp. Os caras colocaram como presidente do país um tiozão do WhatsApp. Né? E, bem, aí é outro tema que está assim, sendo pouco comentado na grande mídia, né, mas que é um assunto super sério, né, é a greve dos petroleiros. Sim. Que hoje, a gente está gravando esse programa quarta-feira, vocês vão estar vendo provavelmente sexta ou sábado, aí, que é quando a gente costuma lançar. E hoje tá no já 18º dia. 19º, na verdade. 19º dia da greve. Essa greve dos petroleiros é a mais longa desde 1995, na época do FHC. Né? E aí... Quer dizer, é um movimento legítimo. Porque 21 mil trabalhadores já aderiram. Porque se você vê a greve dos caminhoneiros que foi para derrubar a Dilma, não era um movimento legítimo, tá entendendo? Era um movimento já, vamos dizer assim, direcionado pro impeachment. A greve dos petroleiros é um movimento legítimo, que vem realmente na necessidade dessas pessoas de manter o seu emprego e manter também a indústria petroleira no Brasil intacta. Porque esse cara que está no governo, ele tá leiloando tudo a preço de banana, cara. Essa greve começou com o quê? Com a refinaria aqui no Paraná. Que eles estavam falando que iam fechar, né? E aí os trabalhadores se uniram e daí a classe inteira já aderiu, né? E agora, claro que as reivindicações são muito maiores, né, do que as iniciais. Sim, e também há grupos de caminhoneiros que tentam aderir à greve, mas aí que tá. Nesse caso, a greve seria autêntica mesmo. Por quê? A que preço que está o diesel? Se comparar o preço do diesel de agora com o preço do diesel com o governo da Dilma, eu não sei porque esses caras não pararam ainda, né? Sim. E aí, agora, recente, né, o ministro Ives Gandra, do TST, ele considerou a greve como abusiva e ilegal. Esse né, cara... Numa decisão monocrática, né, para ver que a gente está longe de uma democracia, né, aqui no Brasil. E aí, então, ele está autorizando a Petrobras a aplicar sanções aos trabalhadores que permanecerem parados. Sim, mas isso não vai adiantar nada, porque ninguém vai ceder. Ninguém cedeu, ninguém tá se... mas o que falam daí é que assim, vai faltar combustível? Vai, se continuar a greve e principalmente se os caminhoneiros aderirem, sim, aí vai faltar combustível para todo mundo. E mas outra coisa que eu achei legal também, que os petroleiros eles estavam distribuindo, vendendo gás a metade do preço, viu isso? Não. Que eles pegavam os botijões e daí eles estavam vendendo a R$40 o botijão, que estava sendo vendido a 73 ontem, o meu gás tá louco. Então, tem gente pagando 80 por aí. Reais. E aí eles colam um adesivo, né? Falando como é que é, a Petrobras é do Brasil e a gente quer manter ela aqui. Sim, mas isso, a reivindicação maior é essa, porque os caras estão detonando aí, estão vendendo refinaria, estão vendendo aí a rolê, qualquer coisa a preço de banana, cara. Bem, agora vamos falar aqui nesse segundo bloco dessa morte, não vou dizer inesperada, né, porque a pessoa já era velha, já tinha uma certa idade. Quem? O Zé do Caixão? Zé do Caixão. Eu não sei quantos anos ele tinha, cara. 84. 84. 84. Acho que foi isso. 84 ainda tem muita gente fazendo muita coisa, né? E ele, mas assim, ele na verdade, eu tava lendo aqui que ele, no ano passado, ele fez uma aparição num programa de TV e dava pra ver que ele já tava bem debilitado. E estava demonstrando sinais de Alzheimer também. Já estava doente, então. E só que ele morreu de broncopneumonia, né? Sim. E, ele é um cara, assim, que é um personagem icônico, né? Que acho que não tem ninguém aqui do Brasil que não tenha ouvido falar no Zé do Caixão. Sim. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha medo, exatamente. Era recomendado que aquele cara tinha pacto com alguma coisa. Mas é bom que se diga que o personagem, porque o Zé do Caixão foi um personagem que ele fez, né, em um dos filmes dele, que se popularizou. O nome dele é José Mujica Marins. Isso. Ele... E aí só que esse personagem, na verdade,
era um personagem totalmente ateu, ele não acreditava nem em Deus nem no diabo. Então, eu Só tenho... que ele era um agente funerário, um agente, Uhum. enfim, trabalhava ali no cemitério, e ele se sentia daí, por justamente ele não acreditar em nada, era um niilista completo, Sim. ele podia daí fazer o que ele quisesse. Sim, eu lembro de uma cena muito engraçada que tá passando a procissão da quaresma, né? E ele tá comendo uma carne, assim, olhando para as pessoas e dando risada, assim, sabe? Uma curiosidade que eu tenho, será que ele morreu com aquelas unhas grandes, ou será que... Eu acho que aquelas unhas grandes eram fake, cara. Não sei, cara, eu acho que eu já vi... É óbvio que não, né? Ele não manteve aquilo lá. Eu acho que no hospital eles devem ter cortado. Não, ele não tinha mais as unhas quando... Mas é interessante falar que a história dele, né, ele, na verdade, os pais dele eram do circo, né? Eram circenses. E aí ele tem, se eu não me engano, acho que o avô dele, que veio da Espanha no começo do século XX, ele era toureiro. Uhum. E daí ele se vestia de palhaço pra ficar... Que o avô dele. O avô. Enfim, mas o interessante é que ele nasceu numa fazenda que fazia parte de uma fábrica de cigarros Caruso, lá na Vila Mariana, em São Paulo. O que tem de interessante nisso? Seria uma fábrica de cigarros. Caruso, um abraço para os irmãos Caruso aí, daqui de Curitiba, que são gaúchos, mas estão aqui em Curitiba, né? O Giovanni, enfim. E aí... Mas assim, é bom também lembrar, né, que o Zé do Caixão no começo ele era totalmente assim, ignorado pela crítica do cinema aqui no Brasil. É verdade que o Zé do Caixão ele faz bastante sucesso na Europa, nesses outros países aí, não sei. Não, então, aí na verdade assim, eu acho que a partir dos anos 70 ali, meados de 60, ele começou a ganhar uns prêmios internacionais. Sim. Com... Ele começou a ficar conhecido lá na Europa. Sim, exatamente. E aí, por exemplo, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é o seu obra-prima, talvez, né? Esse daí que começou a ganhar alguns prêmios, né? Inclusive um prêmio de originalidade. Sim. Né? E aí, assim, ele fez, tem aqui, nossa, olha a quantidade de filmes que ele fez. De filmes. Né? Claro que assim, a gente tá falando de filmes trash, que são filmes independentes, que não carecem, assim, de qualidade não vale técnica. A película, às vezes, né? E eu sei que ele daí, se não me engano, essa Encarnação do Demônio aqui em 2008, que aí ele conseguiu fazer um filme com uma produção maior, assim, né, com jovens, com uma equipe de cinema mesmo, enfim. Sim. E daí ficou uma bosta. Não, ficou legal. Mas, enfim, eu, pra ser sincero, eu assisti, acho que esse Meia-Noite Levarei Sua Alma, só há muito tempo atrás, não lembro. Assim. Eu gostava do programa dele também no Canal Brasil, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, né? O Zé do Caixão. Que ele entrevistava as pessoas e tal. Outra curiosidade que eu vi aqui é que ele tem uma filha chamada Liz Vamp. Sacanagem, cara. Liz Porra, Vamp. né? Por causa daquela novela Vamp? Pois não sei, cara. Algo assim, né? Então... Mas assim, Bom, fica a dica aí, né? Quem ainda não conhece. Não conhece, vai lá assistir. Eu realmente não conheço muita coisa. Eu acho que ele é importante pra questão, assim, de a gente aprender a valorizar arte nacional independente mais do que nada, né? E a originalidade desse cara que com certeza fez isso é história. indiscutível. A originalidade é indiscutível, né? Da arte dele, assim mesmo. Né? Sim. E claro que eu acho que hoje em dia, já há uns anos atrás, tem um movimento assim de gente que gosta de filmes trash, né? Gore e trash. Eu gosto, assim, Jorge Romero, A Volta dos Mortos-Vivos. A Volta dos Mortos-Vivos, esse filme é um clássico. Um clássico, eu acho legal esses filmes, assim, tem aquele Sexta-feira 13, eu acho legal, o primeiro filme, né? O Fred Krueger era muito legal. Isso tudo é filme trash, só que é super produzido, né? Até o próprio A Mosca. Mas né? A Mosca, lembra da Mosca? The Fly, claro. Que isso aí tem umas cenas bem gore. Bem gore. Sim, mas eu acho que isso tudo começou com o Massacre da Serra Elétrica, né? Que era o filme que deu... que inaugurou esse estilo trashzão, gore, sangue e uma protagonista sobrevivente, né? E aí tem, morreu, né, José Mujica Martins hoje, e
Não é Marins, cara? Marins, desculpa. Martins, Que corta. vergonha, não vai cortar. E morreu o Mujica, e aí eu queria falar do Mujica, né, nosso eterno Presidente do Uruguai? presidente do Uruguai, que é senador agora, e ele... aí saiu um filme bem interessante no Netflix. Que não tem nada a ver um com documentário. o José Mujica Marins, tá, pessoal? Ele tá falando do Mujica, Isso. o outro Mujica. É bem legal, assim, esse filme é um documentário dirigido pelo Costa Rica, que é um diretor do leste europeu, que tem uma banda bem legal também, já fez vários filmes bem Banda interessantes. punk? Não, é uma banda, aquelas bandas tipo leste europeu, assim, sabe? Tá. E daí ele vai lá na casa do Mujica, lá no campo, e fica trocando umas ideias com ele, tá no Netflix lá, só procurar mas vale a pena. Aliás, qualquer vídeo que você vê do Mujica vai valer a pena. Com certeza. Tá. Então, o que você tem assistido lá de série? Tem assistido alguma coisa, não? Eu vejo... Tem uma que ninguém conhece, né, que chama Las Chicas del Cable. Las Chicas del Cable. Del Cable, que até tem... Cable tem sexo, cabo, mas... né? Não, mas na verdade... Cable de TV a cabo, não é? De telefone, na verdade. De telefone. Porque a série se passa nos anos 30, na Espanha. Tá. É uma série espanhola. Que as gurias ficam E fazendo. tá agora na 5ª temporada, e a última temporada, na verdade, que eu tô vendo, vai acabar. E é bem interessante. Agora, a última temporada é toda na época da guerra civil na Espanha. Então tem... Franco, entra nessa linha também de filmes e séries focadas em personagens femininos, né? Então tem 4, se não me engano, 4 mulheres que são as protagonistas, né? E aí elas se envolvem em um monte de tramas lá, e daí tem romance, tem suspense, tem drama, tem vários estilos, né? Mas quase ninguém conhece a série, mas fica a dica aí. Além disso, né, tem um filme, na verdade, que eu vi nos streams da vida aí, foi esse nacional barato de Iaçanga, ou Iacanga, não lembro agora se é Aí tá Iacanga, cara. Iacanga. Isso é o Gilberto Gil que tá ali? Porque é a história de um festival estilo Woodstock que foi feito, se não me engano, no interior de São Paulo, nos anos 70. E aí conta a história desse festival. O Gilberto Gil tocou, teve outros caras também. E você, tá? O que você tá? Eu tô vendo. Bom, eu terminei agora. Série medieval? Eu gosto de eu não gosto. Game of Thrones, Senhor dos Anéis, essas coisas, né? E eu tava vendo agora Vikings, né? Que falta mais 10 capítulos para encerrar a 6ª temporada, que eu acredito que é a última. Né? E eu acho boa pra caralho essa série Vikings. Ela foi produzida pela History Channel, né? Foi produzida pela History Channel, então eles têm um cuidado ali mesmo histórico. Com a maquiagem. Com a maquiagem, tá? Mas eles têm um cuidado histórico, né? Com a série. Apesar que alguns personagens ali são personagens históricos, são personagens que realmente existiram e que, né? A família ali do Lodbrok, do Ragnar Lodbrok, né? Então, supostamente não, eles existiram, mas existe um problema de anacronismo ali, né, de tempo, né, porque alguns personagens não estariam naquele momento e naquele tempo fazendo aquela coisa. Então é só isso que tem ali. Várias licenças poéticas. Né? Licenças poéticas para poder manter a série, mas a série é muito boa, eu recomendo. Tá melhor que Game of Thrones, não? Não, é diferente do Game of Thrones. Na verdade não é diferente, eu acho muito parecido com o Game of Thrones. No contexto que eu falo assim, nessa coisa Os Vikings estupram, mostra eles estuprando as mulheres, não? Não, tem bastante coisas assim que você não ia recomendar para os seus filhos assistirem, com certeza. Mas, tradicionalmente, segundo a história, eles eram pessoas... Mas aí tem vikings bonzinhos e vilões, ou todos são vilões? É que vikings, as pessoas pensam que os vikings eram todos os noruegueses e suecos que viviam lá na Escandinávia, todos eles eram vikings que saíam matar todo mundo. Não, cara, era só uma facção que tinha ali dos escandinavos, era como se fosse uma máfia. Então eles atacavam a si mesmos, tipo assim, os vikings eram navegadores, obviamente, e tal, e eles atacavam ali a própria Noruega, a própria Suécia, a própria Finlândia ali e tal. Então eles viajavam ali com as suas embarcações e onde atracavam eles não estavam nem aí, né? Matavam e estupravam mesmo.
E os caras eram motivados, porque na série mostra que eles têm um contato bastante recorrente às drogas. Eles usavam umas drogas. Então eu estava lendo sobre Quais isso. drogas específicas? Eram uns cogumelos, né? Eu estava lendo, e umas flores, umas plantas. Eles não comiam cogumelo, iam matar as pessoas, né? Sim. Louco de cogumelo? Louco do cogumelo. Porra, Eles iam louco de cogumelo, eles usavam outras drogas também, e também o hidromel. Eles se drogavam e iam matar as pessoas. Exatamente isso. Hidromel tá aí uma coisa que eu nunca gostei. Eu nunca tomei, eu gostei de tomar. Eu já experimentei, mas eu não E daí eu tô vendo também aquela Ozark, que é a outra série que não tem nada a ver, né, com medieval, com qualquer coisa do gênero, mas também é cruel. Quem viu aí e tal, eu recomendo Ozark, que é uma história bem interessante. Parece muito com Breaking Bad, sabe? Parece muito com Breaking Bad. E tem toda aquela... Falando em Breaking Bad, eu tava... eu tentei de novo agora voltar a assistir o Better Call Saul, né, que tem... Eu não me liguei, não consegui assistir. É legalzinho, mas não chega nem aos pés do Breaking Bad. E aí outra que eu tô vendo aqui, que tem novos episódios, que eu quero voltar a assistir, é o Narcos, que eu vi... Chegou no episódio do México agora. Porque assim, depois da segunda temporada, quando morre o Pablo Escobar, aí a série vai pra Cali, sai de Medellín, vai pra Cali, aí mostra os irmãos de Cali ali, que controlavam o cartel de Cali, aí depois eles morrem também no final da temporada, e aí a série daí vai agora pro México. E assim, chegamos a mais um final de outro Garrafas Separadas, Randon, o 4, se eu não me engano, enfim, vai aparecer aí. E aí a gente deseja a você aí um ótimo carnaval. Sim. Né, pra você que vai, de repente... Que vai pular carnaval. Pra você que vai pular carnaval ou que vai pular o carnaval em si. Eu vou pular o carnaval em si, né? E aí vai ficar vendo série em casa. Eu fico em casa, é mais barato, tá entendendo, menos problemas. Mas se você for em algum bloquinho ou algum desfile, se divirta, use camisinha e todas essas coisas. Cuidado com o Golden Shower. Golden Shower e com o coronavírus também. E com o coronavírus. E com o coroavírus também. Não vai pegar uma coroavírus aí, daí no outro dia você vai morrer de arrependimento. Então, então é isso aí. Encerramos aqui o Garrafa Separadas de hoje. Valeu. Um abraço.